Você consegue ouvir o silêncio? Essa pode parecer uma pergunta absurda, mas ela revela um dos segredos mais poderosos e emocionantes da arte dos mangás. Diferente de filmes e animações, o mangá é uma mídia totalmente visual e silenciosa, sem barulhos, sem trilha sonora e sem dublagens. Mesmo assim, ao ler um mangá você sente o impacto de uma explosão, o suspense de uma presença invisível e a tensão de uma cena prestes a explodir. Tudo isso acontece sem uma única nota musical ou efeito sonoro real. E como isso é possível? Esse conteúdo é baseado em um vídeo do mangaka Hiro Mashima, olha aí, e em artigos do site do Silent Manga Audition. Os links estarão na descrição. O som que se desenha. A resposta está em uma das ferramentas mais únicas do mangá, o kakimoji, literalmente caracteres desenhados. Muitos traduzem esse termo como onomatopeia, essa palavra é mais comum para você, né? Mas isso é uma simplificação de seu sentido total. A definição tradicional de onomatopeia, por exemplo, é palavra que imita o som daquilo que representa. Como, por exemplo, isso daqui, ó. Pois é, no Japão, os kakimoji vão além disso. Eles não só imitam os sons, como também expressam emoções, atmosferas e intenções narrativas. Ou você acha que toda vez que aparece um Dom em One Piece, tem algo ali na cena realmente fazendo aquele barulho? Mais do que representar sons de forma escrita, o kakimoji é a fusão entre texto e imagem. Ele não está apenas colocado na página como um complemento, ele faz parte vital da arte. Você já deve ter, em algum momento, se perguntado por que desenharam essa onomatopeia tão grande de forma a cobrir a arte? Parece um desperdício, né? Porque a onomatopeia japonesa é parte da arte, inclusive muitas vezes desenhadas com pinceladas expressivas, integrando-se à composição dos quadros e moldando a experiência emocional do leitor. Diferente do Ocidente, onde o texto e a imagem costumam ser pensados separados, em certas ocasiões até feitos por pessoas diferentes, o mangá abraça a mistura. Com o kakimoji, o som vira parte da estética. A palavra é vivida, não apenas lida. Desenhando a experiência sonora. Apesar do que foi falado, tome cuidado. Desenhar um kakimoji eficaz exige muito mais do que apenas colocar qualquer palavra de qualquer jeito na página. Veja o exemplo do Mashima de uma garota disparando uma metralhadora. Se simplesmente desenharmos uma onomatopeia genérica, ela tem forma que há tiros, mas não transmite a potência e nem o ritmo. Agora, imagine o artista desenhando as letras acompanhando a perspectiva da arma, seguindo a trajetória das balas. A sensação de movimento aumenta muito, a força também. E, ainda mais, letras próximas umas das outras transmitem uma rajada rápida. Letras mais espaçadas sugerem tiros isolados ou lentos. Letras agrupadas em blocos, por exemplo, 3 letras repetidas em cada bloco, indicam disparos em rajadas controladas. E letras espalhadas desordenadamente indicam justamente uma arma disparando sem controle. Assim, o artista age como um verdadeiro diretor de som visual, controla como o leitor ouve os sons dentro de sua cabeça, mesmo que eles não existam de fato. E o uso da onomatopeia nos mangás contribui diretamente para a narrativa visual. Vamos, por exemplo, a essa situação aqui em Bleach. O rugido de uma criatura é desenhado fazendo uma possível alusão a dentes, destacando a agressividade. E aqui, em uma das minhas cenas preferidas do finado Mamai Yu Yu, temos um exemplo extremo. A personagem odeia o som da chuva. No seu momento mais desesperador, em que está chovendo, a onomatopeia da chuva cai sobre ela como chuva, causando muita opressão visual a ela. Tensão em forma de som. Na cena que estão vendo, há um excelente exemplo de como o kakimoji é usado para transmitir emoções complexas. Nessa página, 2 comerciantes discutem acaloradamente enquanto o protagonista está bem no meio da situação. O leitor vê os rostos dos homens distorcidos por raiva e tensão, enquanto a protagonista parece ansiosa e deslocada. No fundo da cena, preenchendo o quadro, está desenhado o kakimoji go go go. Esse som não é falado por ninguém. Ele tem a função ali de ser
atmosférico. Representa a escalada da rivalidade, a tensão no ar, o desconforto crescente a cada segundo. É o som do conflito não dito, da energia pesada do ambiente. Esse é um kakimoji com uma função muito clara: não ilustrar som, mas desenhar uma emoção. Inclusive, o som Go-Go-Go é um dos mais icônicos nos mangás, e ele tem um poder fonético especial. No idioma japonês, nomes que começam com a letra G envolvem um som gutural emanando da garganta, quando pronunciados, fazendo um som muito forte, resistente e sólido. Pense em nomes como Goku, Gundam, Godzilla, personagens poderosos, sólidos e inabaláveis. É uma construção sonora e visual cuidadosamente cultivada no mangá ao longo de décadas. Kakimoji e o tempo visual. Um dos momentos mais geniais do uso de kakimoji aparece em uma cena de batalha com um gongo gigante sendo tocado. No painel, vemos um som do gongo expresso como Gong. Repare como as letras iniciais e finais são maiores, enfatizando o G e o N, enquanto o O, que se estica visualmente no meio, cria um efeito de eco. Isso é tempo visual. A imagem simula o som do gongo reverberando, primeiro o impacto, depois o eco, ação e reação. Tudo isso em uma palavra desenhada. E isso pode ser muito útil para você controlar a sensação de tempo que um leitor tem em um quadro do seu mangá, caso queira que ele sinta o tempo passando mais rápido ou mais devagar. Tamanho, posição e formato. A escolha de como desenhar e posicionar os kakimoji muda completamente o impacto da cena. Letras pequenas e distantes parecem vir de longe. Letras pequenas e próximas ao personagem criam um som suave e discreto. Letras grandes transmitem sons altos e marcantes. Letras grossas podem sugerir impactos fortes e pesados. Então, de modo geral, tamanho igual a volume, posição igual a origem do som. O formato das letras também é crucial. Letras mal desenhadas podem arruinar o impacto visual de uma cena, mesmo que o desenho esteja ótimo. Vamos aos exemplos. Soco é bom que tenha letras sólidas e potentes. Toque macio, letras mais arredondadas passam suavidade. Um corte de faca, letras mais pontiagudas passam a sensação de o quão afiada é a lâmina. E por aí vai, as possibilidades são infinitas, a imaginação conta muito nesses casos. Agora, eu devo usar onomatopeias em letras romanas ou em caracteres japoneses? Olha, é uma escolha pessoal, não existe um certo ou errado aqui. Mas é importante pensar no público que você quer atingir. E, se você optar por usar japonês, aí o cuidado precisa ser redobrado. Pesquise bem para garantir que tudo esteja correto. Afinal, um pequeno erro pode mudar completamente o significado da cena. E, para te ajudar nisso, vou deixar aqui nos links alguns artigos do Silent Manga Audition que explicam várias onomatopeias recorrentes nos mangás. Vale muito a pena conferir, hein? De nada. E olha, esse assunto tem muito mais coisa para explorar, mas as possibilidades de uso dos efeitos sonoros dos mangás são praticamente infinitas. Então, por hoje, eu vou parar por aqui. E se você quiser se aprofundar de verdade nesse tema e em muitos outros, no curso de mangá onde eu dou aula, a gente mergulha bem mais fundo nisso. Fica o convite, o link está aqui embaixo. O kakimoji é mais do que um som, ele é um instrumento narrativo e emocional que transforma o mangá em algo além. Ele permite que você sinta o que o personagem sente, ouça o que está ao redor dele e mesmo que tudo esteja em um silêncio absoluto. Inclusive, existe a onomatopeia para o silêncio, sabia dessa? O kakimoji desenha emoções invisíveis. Por isso, dominar o uso de kakimoji é essencial para quem quer criar um mangá que realmente toque o leitor. Esses são os sons do silêncio.